A natureza, cara, ela não tá interessada no teu conforto térmico, na tua segurança, se você tem uma família ou não, se você ama a tua família ou não. A natureza, ela é o que eu costumo falar de neutra. Ela não liga mínimo. E ela nivela todo mundo. O calor que eu vou sentir é o mesmo que você vai sentir. O que veio à tona, muitos acidentes aconteceram naquele local. Cara, eu acredito que não são, mas também é especulação, mas assim, existe uma nomenclatura que ela é muito complexa. Você fala assim, essa trilha, ela é considerada ela é uma montanha ali, para um montanhista ela é considerada, vamos chutar aí, de dificuldade média. Intermediária. A gente pode falar isso do Rio de Janeiro? Pode. Acho que sim. Para um cara que está acostumado a escalar uma montanha um Everest de 8K. Para um Pedro Hawk seria até uma trilha básica. Uma Carina, para um Nick Levy, que seria uma trilha básica. Então isso também é uma nomenclatura subjetiva. Aí você joga essa nomenclatura para a língua deles e tenta traduzir essa nomenclatura, já vai ter um gap aí de informações. Então, isso é muito complexo. Isso é muito complexo. A única coisa errada que eu vi dessa história toda é as pessoas falando que essa menina não poderia fazer essa trilha, é uma mulher sozinha. Cara, ela poderia, ela tem o direito de fazer, foi uma escolha dela. Total. Entendeu? Essa é a vida que ela escolheu. O fato dela ser mulher não faz a menor diferença. Poderia ter acontecido com um homem, com uma mulher. E já aconteceu várias vezes. Inclusive tem uma entrevista na internet de um irlandês que aconteceu o ano passado com ele. Então... E ele se salvou por sorte. O local que ele caiu, ele parou próximo numa pedra, que ele bateu na pedra e parou. E travou ali. Ele poderia ter passado pelo mesmo que ela sendo um homem. Isso não faz a menor diferença. Eu nunca tive especificamente nesse vulcão, mas assim, eu já tive em outros vulcões. Quando eu tava no Vila Rica, eu fiz a subida do Vila Rica uma semana depois. Eu voltei para São Paulo, uma semana depois o Vila Rica entrou em erupção. Eu peguei um avião e fui para lá acompanhar essa erupção. Uma coisa que eu tinha muita vontade de ver um vulcão não ativo, em erupção mesmo. Ativo ele já era. E uma coisa que me espantou foi a cinza. A cinza de um vulcão, muita gente não teve a oportunidade de ter contato. Ela parece muito mais um talco do que uma terra. Ela é muito fina. Talco, você sopra, ela assim, é uma coisa que vai impregnar e que você não consegue, não amareia. Sim, você respira, inala, ela é muito fácil. Você inala, Então, imagina você tentar subir aquele morro, falar, por que ela não subiu, por que ela não ficou parada, por que ela foi descendo? É uma sequência de coisas muito complexas. Inclusive apareceu recentemente, pelo menos eu vi, uma imagem, né? O pai estava falando que o guia, quando notou, no desespero, alguém apareceu, surgiu com uma corda, e ele resolveu amarrar a corda na cintura, o pessoal segurar e ele descer sem ancoragem nenhuma. Então, eu entendo o desespero, eu entendo que qualquer ação para salvar uma vida é importante, mas a primeira regra de resgate, seja ela em área remota, seja ela numa rodovia, a primeira regra em primeiro lugar, a segurança da equipe. Em primeiro lugar. Então, quando as pessoas falam, era só a equipe, não, calma. Existem regras que eles precisam seguir. E a primeira regra cheguei no local que preciso resgatar. O clima, naquele momento, o tempo ali, né? Clima, tempo, tá colocando em risco a equipe, você para as buscas. Infelizmente, essa é a regra. Assim, não adianta eu salvar uma vida e perder 8, 10, 15, 20, 30, porque uma equipe de resgate, se você olhar o vídeo de quando eles conseguirem realmente tirar o corpo, tem no mínimo 30 a 50 pessoas envolvidas naquele resgate, não é apenas uma pessoa. Então, infelizmente, você precisa entender que na vida você tem uma pessoa que está em risco, não adianta eu colocar outras em risco para tentar salvar ela. Isso é heroísmo, mas é um heroísmo que não se faz. A regra é essa. Então, a gente tem muito exemplo, né, inclusive, da pessoa, por emoção, se colocar em risco para tentar ajudar na emoção e morrer pai junto. E mãe sempre faz isso. Pai e mãe é certeza que vão fazer. Para quem vai resgatar. Inclusive, aconteceu agora de um navio de cruzeiro, agora essa semana, não sei se vocês viram, um navio de cruzeiro, o pai percebeu que a criança caiu da janela do quarto. Ele se jogou e, por um milagre, ele conseguiu não só pegar a filha dele, como ficar... Porque o que acontece? As pessoas não fazem ideia do quanto o mar é vasto. Nossa. Quando cai um ponto, que é uma cabecinha...
até o navio diminuir, fazer a volta e retornar, aquele ponto já se transformou numa agulhinha no palheiro que se pode simplesmente Você desaparecer. achar, meu amigo. Né? Então ali foi um milagre, né? Deus agiu ali, o pai conseguiu salvar. Eu faria a mesma coisa. Claro. Eu teria pulado e ponto. Eu iria morrer com a minha filha feliz. Mas eu jamais ia esperar o navio dar a volta. Mas é muito triste, mas tem coisas que... Uma coisa que a gente trabalha muito quando a gente fala de sobrevivência no YouTube é que a gente quebra um pouco essa percepção que as pessoas têm de um conto de fadas. A vida hoje se transformou num conto de fadas. Nós vivemos num mundo seguro, onde ninguém é mal, onde os animais não te atacam, onde a sua casa é quentinha, onde a comida tá pronta toda hora. No mundo, na vida real, principalmente nas atividades de aventura outdoor, a natureza é cruel. Quando a gente vê alguém falando, ai, nossa, os bichinhos são tão bonzinhos. Não, meu amigo. É cobra comendo cobra, é leão devorando outro leão. Só quem já esteve no meio Infelizmente natural é isso. As entende. pessoas vão morrer, seres humanos perdem a vida em atividades outdoor. Esse é um risco que a gente corre, que pode sim ser minimizado tomando certos cuidados, carregando certos equipamentos, né? Muitas pessoas falaram, mas ela precisava, era só colocar uma manta luminizada. Já agora, o que foi dito da necrópsia do corpo, ela morreu por um traumatismo grave, né? Então não foi frio. Inicialmente, eu achava que ela teria perdido a vida por ter ficado 4 dias num local alto. Provavelmente me veio logo à cabeça a hipotermia. Mas não foi o caso dela, pelo que estão noticiando. Nem sabe né? se pode confiar nessa Nem sabe se pode confiar, mas tem um outro elemento aí que naquela altitude, provavelmente, eu tô falando provavelmente porque, assim, existem... Tudo é provavelmente. Tudo é provável, né? Mas ela não duraria 4 dias, morreria de hipotermia antes, se fosse hipotermia. Uma noite ali... Se talvez tivesse fosse- realmente... Sim. Também acho. Tem esses detalhes. E tem outras coisas, né? Como o Nilo colocou ali. Eu sempre falo isso. A natureza, cara, ela não tá interessada no teu conforto térmico, na tua segurança, se você tem uma família ou não, se você ama a tua família ou não. A natureza, ela é o que eu costumo falar de neutra. Ela não liga mínimo. pra E ela você. nivela todo mundo. O calor que eu vou sentir é o mesmo que você vai sentir. Então, entenda como ela funciona e tem que fluir com ela. Vai fazer frio, vou me abrigar. E por aí vai. Eu costumo colocar muito para essa parte do equipo técnico, que é muito básico. Eu sempre pergunto para todo mundo, cara, cadê, por exemplo, numa trilha dessa mais distante, cadê, por exemplo, isso aqui, ó? Apito, né? Pô, Esse uma das coisas aqui, mais na importantes. minha humilde opinião, é um dos itens mais subestimados da história humana, cara. Da história humana. Porque isso aqui, cara, resolve muita coisa. Você tem um mito bom pra esse Ficar caso. gritando, né? Você Cara, consegue... Eu tenho um mito bom. Manda ver. É mito que você consegue... Você não consegue gritar por mais de 1 hora Seguida. pedindo socorro, por exemplo. É mito? A plenos pulmões. Não sei, é mito? É mito. Pra mim, você não consegue gritar meia hora. Ah, é? Você fica- colapsa. O cara você fica desesperado, sem voz. ele grita em potência máxima e a voz colapsa. Olha Talvez só. por isso que nas filmagens que nós temos dela, as filmagens demoraram um pouco, porque teve o tempo em que ela caiu até encontrarem ela. Nas filmagens que tem aquela cena, você nunca ouve ela gritar. Provavelmente, mais uma vez, eu não estava lá, eu não sei, mas é provável que ela já tenha gritado. já não conseguia mais gritar. Tem até Meia hora depois, Provavelmente. quando chegou o resgate, ela não conseguia mais gritar. Isso é um elemento. Claro que eles conheciam a posição dela, já identificaram e encontraram. Mas pensa num cenário, como agora em Rondônia mesmo. Eu tava lá, queda d'água, barulho. Não O que que eu- escuta nada. O que eu coordenei lá com o Anderson Guedes e o Val? Ó, se eu precisar, eu vou apitar. Porque se tentava, eu testei isso lá. Gritava do meu caiaque pra eles, ninguém me olhava. A hora que eu... Na hora, meu irmão. Na hora. Então, é um item básico. A gente paga isso aqui pras pessoas, fala disso, porque num cenário como aquele que a Juliana tava, como o Nilo colocou, Pode fazer a diferença. gente não sabe
como é que tava a mochila dela, se ela tinha mochila ou não. Mas tem itens ali que são isso aí, muito isso importantes. Pelos vídeos do primeiro dia da subida, que tá, ela para num. Assim, a subida ela consiste em subir até um certo ponto, para numa área em que acampa-se, né? E vê ali o pôr do sol. E depois, de madrugada, 2, 3 horas da manhã, sobe-se o resto para ver o nascer do sol. Pelo que eu vi e estudei do local, é mais ou menos isso. Sim. E Não, é isso. tem alguns Lá vídeos é isso. do primeiro dia que ela tá com blusa muito melhor, ela tá com mochila, né? Do que aquele do drone, né? Você tá falando? Não, tô falando Em comparação dela no drone lá, Entendi, que é a entendi. imagem, Não, qual que é a imagem que a gente tem? Eu pensei nisso. Pro dia Muitas antes, coisas podem ter acontecido ela aí. pode ter tirado Ela a mochila pelo cansaço e deixado do lado e aí caiu. E caiu e soltou da mochila, ou ela subiu sem nada porque foi fazer um ataque ao cume. cume. E deixou o equipamento. As Porque tem muita possibilidades gente. são Por que eu tô vastas. falando disso? Tem muita gente especulando. Eu vi gente falando que ela foi dada como oferenda. E os indícios eram. Por que ela tava sem blusa? Por que ela tava sem mochila? Por que ela tava sem isso? Provavelmente jogaram ela. O Celso acabou de falar. Quando você faz um trekking de montanha, existe, inclusive, a famosa mochila de ataque. O que é a mochila de ataque? Você carrega uma mochila pesadíssima, de muitos quilos, até um determinado acampamento básico ali, ou intermediário. E quando você vai atingir o cume, você pega o mínimo necessário, coloca numa mochila bem menor, que é a mochila de fazer o ataque ao cume. Porque você quer carregar pouco peso para chegar rápido, voltar rápido. Você não vai precisar da barraca, porque você já acampou. Você não vai precisar de um monte de coisa, né? Então, pode ser que por conta disso, como o Celso falou, ela tava com a roupa mais básica, sem a mochila pesada, porque o acampamento já foi, a comida já foi, já comeu, a maior parte da água já bebeu. Pode ser que a mochila tenha voado longe. Pode ser que Pode ela ser inúmeras que ela coisas. não tivesse nada desde o começo. A gente não... Pode ser um monte de coisa. Estamos aqui Inclusive, o caso do irlandês que falou que caiu, ele conta, pra você ver como é que a coisa é louca, né? Ele conta que ele começou a subir e aquele tanto de pedrinha, aquele tanto de fuligem começou a entrar na bota. Isso é muito comum. Então, dependendo do equipamento que você usa, isso não vai acontecer, mas se você não tem ali a ideias, isso pode acontecer. Ele parou para tirar essas coisas do calçado, pôs a mochila no chão, tirou uma bota, tirou a outra, tirou as meias. Quando ele tirou a meia e foi mexer na bota, bateu um vento e a meia foi levada. Ele deu um passo pra pegar a meia. Quando ele deu um passo pra pegar a meia, o chão desabou. Você E viu, aí né? ele caiu. Ele não Isso. caiu do tipo, não vi e caiu. Porque O é um chão terreno foi embora. instável, né? Um terreno completamente instável. instável. Que é o que- Então se foi eu tivesse culpa dele? chutado, Não foi culpa dele.